Oi gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, muito prazer. E hoje a gente vai começar com o nosso segundo episódio da saga O Vestido. O Vestido. Pra quem não viu o primeiro episódio, vocês podem ir lá no meu canal, tá bom? Ver o primeiro episódio. E também no meu TikTok, que vai estar lá os vídeos curtos, mas também aqui nos shorts, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai fazer a modelagem daquele croquis que a gente fez no primeiro episódio. E a gente vai tirar as minhas medidas e as medidas do manequim, que é o tamanho 46, é quase o meu tamanho. Tem o mesmo busto, a mesma cintura, e o quadril é só um pouco menor que o meu, mas a gente vai aumentando. Então, a gente vai fazer hoje a parte da saia e a parte do busto. Então, bora lá? Vem comigo, vem comigo. Ai, meu Deus, que vergonha. Então, gente, eu já fiz as medidas. Eu tirei as medidas da cintura, do busto e do quadril. Tanto minha quanto do manequim, pra poder me basear, já que ele é o mesmo tamanho que o meu. Quase o mesmo tamanho, né? Tamanho 46. Então a gente consegue se guiando pelas linhas, pelo corpo do manequim, é bem melhor. Então pra você que tá começando aí na modelagem, é muito bom vocês comprar um manequim, tá? Não é caro, tá bom? Então vocês comprem esse manequim aqui, que ele é durinho, então é mais barato, mas ainda assim dá pra espetar as coisas nele, é só tirar as medidas, então tá tudo certo. E bom, vão vendo aí, e agora eu vou ver se deu certo os moldes, mas vocês vão ver o passo a passo de como foi feito. Bom, gente, nesse momento eu tirei as medidas do busto, da cintura e a altura do quadril também. Eu fui tirando as medidas tudo certinho pra poder fazer os moldes. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a base de uma saia reta. Coloquei as medidas aí do lado só como exemplo, pra vocês poderem se basear e vocês colocam as medidas de vocês, ou se vocês forem fazer pra alguém. No momento a gente vai esquadrar. Esquadrar é pegar a régua dessa forma que eu estou mostrando e riscando desse jeito, fazendo duas linhas. Estão vendo? Isso é esquadrar. Agora a gente vai fazer a altura do quadril. Como eu havia mostrado a altura do quadril, eu coloquei como exemplo 8 centímetros, então a gente ali vai marcar 8 centímetros de altura do quadril. Estão vendo? Agora a gente vai pegar a parte do quadril, eu coloquei como exemplo 40 centímetros e a gente vai dividir por 4. Vai ser a mesma coisa depois com a cintura. Então, se é 40 centímetros, vamos dividir por 4, vai dar 10. Então, vamos marcar 10 centímetros ali. Estão vendo? Então, na altura do quadril, a gente vai marcar 10 centímetros, que é um quarto do quadril. Dessa forma. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a cintura. A cintura eu coloquei como exemplo 20 centímetros, então eu dividindo por 4 dá 5 centímetros, então vamos marcar ali em cima, na cintura, 5 centímetros. E ali na onde eu apontei, a gente vai marcar 1 centímetro na parte de baixo, tá? Porque é pra poder fazer a curva ali por causa da barriga, né? Então, pra poder ficar na silhueta do corpo, dessa forma como vocês estão vendo. Então, a gente junta essas duas partes, a parte da cintura com esse 1 centímetro. Dessa forma. Essa é a parte da cintura, a parte do quadril. E essa é a altura do quadril. Agora a gente vai marcar o tamanho que a gente quer nossa saia. Eu coloquei ali só um exemplo para vocês poderem ver. Então, eu só coloquei ali, por exemplo, 14 centímetros, mas quando vocês estiverem fazendo no tamanho real, vocês fazem o tamanho que vocês preferirem. Por exemplo, para minha saia, eu fiz 45 centímetros, mas eu acho que eu vou diminuir, que eu acho que ficou um pouco grande para o que eu queria. Ali, depois de ter marcado o tamanho da saia que eu queria, o comprimento dela, né? Eu fiz a linha reta, então vocês marcam o comprimento do tamanho da saia que vocês querem, fazem a linha reta e depois ali vocês vão fazer a curvatura do quadril, que é juntando a parte da cintura com a parte do quadril dessa forma como eu tô mostrando.
viu? Agora é só vocês juntarem e com uma linha reta mesmo ali na parte do quadril até o final da saia. Agora eu vou fazer a margem de costura. Na barra da saia, geralmente no tamanho real a gente coloca 2 centímetros de barra. Então ali no papel eu só coloquei 1 centímetro para vocês poderem ter noção de como ficaria em tamanho real. E na parte do lado, na lateral, eu coloquei meio centímetro, porque em tamanho real nós colocamos 1 centímetro de margem de costura nas laterais. Então, vai ficar dessa forma, como vocês estão vendo. Então, em tamanho real, ficaria mais ou menos assim. E aí, uma foto para vocês verem melhor as medidas que eu usei de exemplo. E só um exemplo de como fazer, assim, um guia para vocês se basearem. Mas se vocês quiserem voltar o vídeo para ver, podem voltar. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a saia em tamanho real, que é o meu tamanho, né? Eu tirei minhas medidas, fui fazendo. Como vocês estão vendo, eu estou mostrando ali, eu esquadrei no papel craft, dessa forma. E depois eu coloquei as minhas medidas da altura do quadril. E ali na marcação da altura do quadril, eu fiz a marcação do 1/4 do meu quadril. Então, peguei a circunferência do meu quadril e dividi por 4. A mesma coisa com a cintura, gente. Eu peguei a circunferência da minha cintura, eu dividi por 4 e marquei. E ali, na parte vertical, eu coloquei 1 centímetro para poder fazer a curvatura da barriga, né, gente? Para ficar mais anatômico e dar um caimento melhor no corpo. Depois, com essa parte curvada da régua, eu juntei o quadril junto com a cintura dessa forma, como vocês podem ver. E depois eu só fiz as linhas retas e finalizei a saia colocando a margem de costura. E ficou dessa forma, gente, igual no desenho. Agora, a parte do busto. O busto, gente, eu não sei explicar muito bem, porque eu fiz no manequim. E ficou dessa forma. Como vocês podem ver, tem algumas curvas ali, por causa que o seio, né, ele é pra fora. Então, a gente tem que colocar curvas nesses moldes pro seio, pra poder, na hora de costurar, ele encaixar no seio. E essa parte que eu tô mostrando aí atrás é a parte das costas. Ela fica desse jeito mesmo, é bem simplesinha. Coloquei margem de costura, tudo certinho. E agora eu estou cortando, acelerei o vídeo bem rapidinho, né? Porque senão vocês iam ver eu 50 anos cortando o papel craft. Agora, né, que vocês já viram aí todo o progresso, passo a passo, eu vou ver se os moldes ficaram certos no manequim, porque o busto dele é o mesmo que o meu, a cintura basicamente é o mesmo também, o quadril, a única diferença é que é maior, mas a saia eu fiz separadamente, então o que eu tenho que me preocupar é com a modelagem do busto e da parte de cima aqui do tronco. Ó. Deu certinho, que aqui, ó, essa parte, ela tem que ser curvada, tem que ser tipo um C. Mas por quê? Pra poder fazer aqui. Quando você for costurar, você vai ver que ele vai ficar como uma concha que vai encaixar no seio. Então, é muito importante ter isso quando vocês forem fazer essa parte aqui. Pra quem for fazer. Ó, tá com margem de costura, tá? Então vai ficar um pouco maior. Mas, ó, pelo que eu tô vendo, tá certinho. Graças a Deus, não quero fazer outro. Certinho também. Agora essa parte aqui. Também
certíssimo. Deu tudo certo. Então, gente, a parte de cima deu certo, a parte de baixo também deu certo. Então, aí, nos próximos episódios, nós vamos cortar o tecido. Olha isso. Esse é cetim, gente, é só cetim, tá? Na parte de dentro ele é um pouco mais fosco, na parte de fora ele é mais brilhante. Vai ficar um arraso. Então, até os próximos episódios. Opa, beleza? Vocês viram aí a Giovana 2, né? Fazendo as modelagens e vendo se as modelagens deu certo. E aparentemente deu tudo certo. Então a gente vai seguindo aí com essa saga nos próximos episódios. A gente vai cortar o tecido. Ai, finalmente. A gente vai cortar e costurar. Depois, talvez a gente borde. Não sei, hein? Quem sabe? Talvez se tudo der certo ou tudo der errado. Aí depois o vestido vai estar pronto. Finalmente, né? É isso, né, gente? Então, até os próximos episódios. Um beijo.